Estamos começando hoje o quarto episódio do podcast Anamnese Sonora. E hoje a gente vai receber uma cirurgiã bariátrica maravilhosa, competente, super empenhada em tudo que ela faz. Ela cozinha, ela é mãe de 3, ela é demais. Doutora Bruna Prestes. Olá, Que meninas. bonitinha. A apresentação Ela dela foi linda, Ficou né? foi muito fofa, linda, né? né? É bom a gente Ai, ver hoje que eu é tô fofa. super inspirada. Que bom. E aí, assim, né, na verdade eu quero começar falando de um assunto que a gente vai falar muito hoje, na verdade, que é a obesidade, né? Aham. Que é um assunto polêmico, né, assim, né, a gente tem que sempre saber como a gente vai direcionar, né, introduzir esse assunto. No meu consultório, eu vejo muitos pacientes me procurarem para exatamente isso, tratar uma flacidez, uma gordura localizada, uma coisa, né, relacionada muito à obesidade ou ao emagrecimento, né, Uhum. pós alguma coisa. E aí, sempre para mim é um pouco difícil eu introduzir esse assunto. Como eu vou começar a falar para essa pessoa que às vezes está sobrepeso ou com obesidade, que o tratamento depende muito dela, né, dela mudar hábito de vida, dela mudar várias coisas. E aí, até mesmo para ela ver o efeito de tratamento, né. Então Vai isso é gastar um super dinheirão importante, e não vai né. ver. Então assim, Bruna, para começar com o pé na porta, Vambora. por que é tão difícil ver a obesidade como uma doença? Obesidade é uma doença, mas é uma doença recente, por incrível que pareça. Assim, que existe há muito tempo, a tendência é sempre aumentar. Mas ela foi classificada como doença há pouco tempo. Assim, a Sociedade, se não me engano, Europeia classificou como uma doença crônica em 2012. Então, assim, é uma Hum. coisa que existe um tabu da obesidade e as pessoas não abordam, até de uma forma errada, assim, por não saber como abordar, né, como é que você vai Exatamente. conversar com aquela pessoa, porque tem gente que tem muito disso da romantização, então as pessoas se sentem bem com o corpo, ok, tá ótimo isso. Mas o problema é a pessoa não enxergar, uma coisa é romantizar, outra coisa é não enxergar que aquilo é uma doença. E às vezes o profissional da área de saúde não sabe enxergar, identificar isso, e algumas vezes sabe, mas não tem como ter esse acesso. Às vezes a pessoa não dá essa liberdade, essa abertura, mas muitos profissionais às vezes não deixa pra lá, entendeu? Aquele negócio: "Não, todo mundo fala com ela, ela sabe", né, tem aquele negócio: "Tem espelho em casa". Então as pessoas não abordam. E isso é uma coisa que a gente tenta até trazer muito, principalmente para a área da saúde, e aí tudo quanto é congresso, curso que a gente fala, eu sempre falo isso. Uma coisa também tem o preconceito, né, as Uhum. pessoas ficam com medo de estar fazendo a bulimia, né, e a anorexia de um lado, a obesidade do outro, então isso é muito escondido. E aí eu falo: "Gente, se chegar um paciente", a gente tem que saber nossos limites. Chega um paciente, às vezes, com uma lesão de pele, chega um paciente, às vezes, com hipertensão, com diabetes, eu não trato, mas eu mando para alguém que trate, né. Então, assim, a minha consulta é de outro assunto, a pessoa foi por qualquer outro motivo. E eu identifiquei que tem algum problema, a gente manda para um especialista. E eu vejo isso com a obesidade, as pessoas não encaminham. Então, às vezes, você tem a dificuldade de falar, mas é uma forma legal de abordar, assim: "Olha, eu acho que você tem que ser cuidada dessa parte também, de uma doença que você tem, porque isso tem CID, tá no Código Internacional de Doença. Isso, aham. Então, as pessoas têm medo de encaminhar, por medo de achar que tá causando, a pessoa vai achar que tá sofrendo um preconceito e alguma coisa, né. Mas isso tem que ser quebrado, porque as pessoas não estão se cuidando. É. Então, assim, eu vejo 2 tipos de paciente no meu consultório quando chega querendo procurar algum tratamento para isso, né. Ou ele tá procurando porque ele tá no processo de emagrecimento, então, ou seja, ele É já mais procurou fácil. alguém, já está emagrecendo e tá querendo começar a se cuidar na flacidez, na gordura mais localizada e tal. Começou a se enxergar de novo. Isso. Se gostar no espelho. Exatamente. E existe os pacientes que falam: "Olha, eu emagreci e tal, mas eu quero ficar assim. Eu tô bem assim, eu não quero emagrecer mais". Tem É, esses que você sabe que ainda tá obeso, você ainda tem uma mas sobrepeso. existe muito distúrbio de imagem. Não, sim, mas a pessoa fala que não quer emagrecer mais do que aquilo ali. Mas a pessoa às vezes não se enxerga. Isso É, também é um né. distúrbio, né, não é uma doença, é um É, distúrbio. aham. E aí cabe a gente, profissional de saúde, às vezes não tratar e até não
dar essa palavra que ele tem um distúrbio de imagem, mas dar o caminho das pedras para ele poder procurar ajuda. Porque existe muito distúrbio Uhum. de imagem. Uma coisa que eu acho muito interessante, que principalmente de mulher, né, que a obesidade é uma doença que prevalece mais na mulher. Então, as pessoas, assim, às vezes só identificam que estão acima do peso quando tira uma foto, quando passa na frente de uma vitrine de loja, quando passa na frente de um espelho. E aí a pessoa olha e fala: "Nossa, não sabia que eu estava desse tamanho". Isso é distúrbio de imagem. Uhum. E o mesmo acontece com o emagrecimento. Eu tive uma paciente minha que emagreceu e tirou todos os espelhos de casa, porque ela não conseguia se olhar no espelho, entendeu? E Isso porque ela não se acontece. identificava, ela Não falou: se "Essa não sou reconhecia eu", naquele corpo, né. entendeu? Então tem distúrbio de imagem para os 2 lados que a gente tem que ficar preocupado, porque senão isso vira uma anorexia e uma bulimia, entendeu? Então é um limiar muito tênue entre o que a pessoa se sente confortável, se sente bem e do que é doença. Eu ia te Uhum. perguntar exatamente isso. Existe um sinal de alerta que já chega pra você, o paciente que tá desejando emagrecer, mas eu Aham. digo pra gente, que chega num consultório e você vê uma mulher em sobrepeso, a gente vai vamos calcular IMC pra ver se é sobrepeso, e qual é esse se existe esse limiar do tipo assim, a partir daqui você tem que sinalizar que é doença e não, tá, você pode se aceitar desse jeito do gordinha mesmo. É, e assim, eu acho que a palavra obesidade pesa muito, né. Então a maioria deles, às vezes, até com obesidade grave, que a gente classifica como obesidade mórbida, mas é um termo mórbido, né, então Feio, assim, que feio. até eu mesmo não falo, mas é um termo que é usado, né, É uma uma classificação. classificação. Então, eles já falam assim: "Olha, eu vim aqui para ver se você trata o meu sobrepeso, que eu estou acima do peso". Então, assim, isso é classificação de IMC, o sobrepeso é uma coisa, um estágio, a obesidade grau 1 é outro estágio, a obesidade mórbida é o último estágio. Então, a própria pessoa com obesidade tem um estudo muito interessante, a gente vai falando, Vai Vai falando falando. demais, fala que aí tudo. daqui a pouco eu Uhum. esqueço o que eu estava falando. Porque tem um estudo muito bacana, que é brasileiro, que ele mostra, assim, quantas pessoas têm obesidade. Quantas dessas pessoas que têm obesidade sabem que têm obesidade? E aí, desde que sabe que tem obesidade, quantos que procuram tratamento de obesidade? Aí, quantos que vão para o tratamento? Quantos que vão. É um estudo mais de cirurgia bariátrica. Quantos que vão procurar um profissional de cirurgia bariátrica e quantos que finalmente operam? E aí, lá do topo da pirâmide até o início, 4%. Olha, Entendeu? Então, assim, as pessoas. É. O problema não é nem. Eu não sei qual é o problema maior, se é Hum, não identificar ou se é não tratar, entendeu? Porque é uma doença e as pessoas não identificam. E aí a pessoa não identificar já é uma coisa difícil, né? Mas aí é um grau de aceitação e aí a psicologia tá aí para ajudar a gente. Mas o profissional de saúde não identificar é muito feio, entendeu? Porque é a pessoa que às vezes assim, você foi no seu ginecologista, você teve a oportunidade de alguém te pegar pela mão e falar: "Vamos se cuidar?". E aí isso escapa entre os dedos, entendeu? A pessoa não usa essa oportunidade que tem. tem um exemplo disso aí, que foi uma paciente que até operou com Bruna, que eu encaminhei, né, sem falar nomes, lógico. E ela chegou no meu consultório, ela tinha 28 anos. Ela chegou no meu consultório, ela não conseguia respirar. Ela sentou na cadeira, não conseguia respirar, assim. Uma rosácea, já tem pressão alta, uma rosácea, uma dermatite, tudo. Cantose, eles têm A muito. não, ela não tinha, mas assim, tinha todos os comemorativos também da obesidade dela, né. E aí, quando ela sentou no meu consultório, eu falei 28 anos. Eu falei assim: "Fulana, você veio de escada?" Ela falou assim: "Não, eu vim de elevador, vim andando". Cansada. Falei assim: "Você reparou que você tá" e aí eu comecei a conversar com ela, eu falei: "Ó, não tem condição, assim, de você chegar assim e vamos tentar melhorar isso. Não tem eu não consigo tratar a sua rosácea, a sua dermatite, se você não entender que tem que tratar todo o resto. Vamos Mas as embora, vamos". pessoas se E eu tinha uma adaptam. intimidade com ela, né, então, assim, eu consegui ter um acesso maior, porque eu tinha uma intimidade maior com ela. Mas assim, foi um divisor de águas, aquela consulta ali foi um divisor de águas da Mas as vida pessoas dela. se adaptam e as pessoas não reparam, assim. Eu tenho muito paciente que às vezes dorme muito mal, aí o marido sai do quarto, entendeu? Porque dorme mal, porque ronca, porque tem Aham. apneia de sono, e ao invés de tratar aquilo, é mais fácil o marido sair do quarto, vai para outro quarto. Sapato, não usa mais sapato de cadarço, usa sapato que enfia, porque tem dificuldade de amarrar o sapato. Escada, não anda mais de escada, anda de elevador. Os bancos mesmo de locais públicos são maiores, são mais adaptados, então o mundo vai se adaptando a isso. Entendeu? E aí as pessoas não reparam que dormem mal, que ficam cansadas. Para ela o cansaço é normal.
entendeu? Cansaço, não, eu tenho uma bronquite, eu tenho uma asma, mas não associa aquilo ao peso. É, fico aqui pensando como que deve ser difícil a sua especialidade para você, agora que você falou uma frase perfeita, que é o mundo se adaptou. Então a pessoa começa com um indivíduo ali se adaptando com essas medidas todas que você falou, e aí isso estendeu para novela, para os Uhum. anúncios de roupa que tem uma gordinha vestindo maiô, tem uma gordinha, porque antigamente não tinha. Não tinha. Era aquela. E aí, essa linha super tênue entre que maneiro que agora É. o gordo tem representatividade na moda e, sei lá, em lugares que antes não tinha, mas que perigo que vai fazendo com que isso não seja feito É a como doença. romantização. Pois é, e aí como é que faz? Porque assim, é difícil acessar mesmo, né? Você conseguir falar pro paciente assim, maneiro você se aceitar gordo. É, legal. Mas essa linha entre, mas já está te trazendo problemas, porque às vezes a gente não vê o problema, né? Você tá vendo que a pessoa tem um IMC de sobrepeso ou de obesidade, mas o exame de laboratório tá bom e ela levanta isso como um troféu. Eu tô Mas ótima aqui, meu isso colesterol tá ótimo, minha glicose tá ótima, minha pressão ainda não aumentou, por que que você tá mandando eu emagrecer? é, Porque vai tô ter esse saudável. isso, Não existe o não gordinho existe. saudável. A É. partir do momento que você tem um CID, você tem um código, você tem uma doença classificada, você tem uma doença, você não é saudável. Então não existe gordinho saudável. Sim, a obesidade é uma doença inflamatória. Hoje fala-se muito, né, de detox, de alimentos, suplementos anti-inflamatórios, e realmente isso existe, o corpo todo inflama. E tem coisas que você não detecta no exame, entendeu? Então, assim, o seu laboratório está ótimo, que bom, mas a gente dosou colesterol, a gente dosou glicose, a gente dosou a parte de triglicerídeos, mas dosou a insulina? Dosou a hemoglobina glicada? Dosou suas vitaminas? Dosou seu cálcio? Fez uma densitometria? Então, assim, não fez tudo. Porque até pelo nosso sistema de saúde é impossível você fazer tudo, né. E existem coisas que também a gente não faz, tem coisas que a gente não dosa, entendeu. Então, assim, é uma doença inflamatória. No exame de rotina tá tudo ok, mas não é o exame de rotina que a gente vê. Então, o gordinho saudável essa não desce. É. Você aceitar o seu corpo, bacana, porque a pessoa tem que aceitar e enxergar. Eu tenho um corpo acima do peso e aceito. Porque tem gente que não entende que está acima do peso e aceita, mas ela se aceita teoricamente como uma pessoa com peso normal. E aí já entra no disturbo de imagem, Sim. né. Então, mas aí você chegar a romantizar, né, você não enaltecer a magreza, né, e como eram os modelos antigamente, isso é super bacana, né, porque não é o padrão nosso não é esse. Mas você engrandecer a obesidade, aí você, assim, você tá levantando a bandeira para uma doença. Você vai levantar a bandeira para uma hipertensão, para um câncer? Não vai, ninguém levanta a bandeira para doença. A doença a gente não tem que levantar a bandeira, a gente tem que combater. E aí a pessoa que romantiza, e tem muito isso na internet, né, a gente na era de Instagram, e Uhum. aí são pessoas mulheres, normalmente mulheres, né, que realmente são lindas, entendeu. E aí tem aquela história assim: "Ai, se emagrecer vai ficar mais linda ainda". E aí você entra no bullying com a pessoa com obesidade, entendeu. Então é muito delicado. Sim, essa é isso mesmo, assim, como que você vai achar essa fala que você tá enxergando o outro como uma doença, mas também não com isso de se emagrecer vai ficar mais bonito, que chega a ser já É. uma coisa chata de se falar, né. É. Difícil, hein. Eu não tinha É pensado que difícil. você tinha pensado quando a gente pensou em chamar você, que Isabelinha pensou em chamar, eu não imaginei que fosse um assunto tão difícil. É Nossa, obesidade, é é obesidade, é difícil. difícil. E hoje E tudo eu é gordofobia, é, Sim, né. Tanto é que exatamente. hoje a gente não pode mais falar que o paciente é obeso, como a gente não fala que o paciente é diabético, é portador de obesidade. É, E aí até a gente como profissional de saúde tem que saber, a forma de falar para não exatamente. ofender. Mas isso foi o início da minha conversa. É o exatamente. início disso aí, é você tentar passar para o paciente que é um conjunto, né. Na dermatologia a gente pega muita doença inflamatória. Uhum. Então todo esse manifesto todo dessa obesidade, desse sobrepeso, vai na pele. Vai em Então tudo. assim, é um conjunto, você tem que tratar um todo, entendeu. Então eu acho isso muito importante. E tem uma pergunta que a gente queria fazer também, que era sobre, como é que é esse processo, assim, de você escolher de saber porque a gente tá falando com pessoas que não sabem né, sobre a cirurgia bariátrica, né. Aham. Como é que é o processo, assim, para saber quem é apto a fazer a cirurgia, quem não é? Qual é esse critério que vocês Tem têm? critérios, assim, básicos, são rápidos, não Uhum. são os melhores, mas é o que nacionalmente, mundialmente é utilizado, que é o IMC, né. E a gente calcula, faz uma relação do peso com a altura. Aham. Mas, a balança é muito falha. Se você pesar um fisiculturista, eles pesam 150 quilos, não significa que eles têm que fazer cirurgia bariátrica, né. Então mas é o que a gente usa, que é mais fácil e mais adaptado a qualquer local.
E aí a gente usa o IMC, que aí a gente tem um corte de 35 para cima, né? E aí entre 35 e 40 a gente precisa comprovar que aquele aumento de peso te trouxe algum problema de saúde. Então tem uma lista de diversas comorbidades que entram nessa jogada. E acima de 40 de IMC, que é já chamada obesidade mórbida, né? Ou grau 3, eu prefiro chamar de grau 3, aí independente de ter comorbidade ou não. Qual comorbidade que entra? Dá algum exemplo aí. Hipertensão, diabetes, esteatose hepática, refluxo, até pedra na vesícula entra hoje. Até depressão, Dor na coluna entra? dor na coluna, qualquer doença articular, Apneia do né? sono entra? Super entra, apneia do Nossa, com sono. certeza, né? Qualquer distúrbio ventilatório, doenças cardiovasculares, entra um monte de coisa. Entra muita coisa. Qualquer coisa que mostre que realmente aquele problema do peso te trouxe outros Os danos, penduricalhos, né? né? É igual uma árvore de Natal, não vem sozinho. Então, às vezes, chega, principalmente mulheres novas, né, com 35, 36, aquele IMC bem no limítrofe, e elas chegam com essa versão, né? Não, eu sou uma gordinha, mas eu sou saudável. Mas eu quero fazer cirurgia. Aí é o momento que todo mundo quer ter uma comorbidade, porque sabe que o plano de saúde só vai autorizar se tiver uma comorbidade. E aí elas rezam para ter um exame de sangue alterado, entendeu? E eu falo para elas, Entendi. realmente, olha, calma. Nem precisa, né? Normalmente tem uma alteração. A gente não precisa inventar nada, porque É. não existe inventar, né? Mas sempre tem uma alteração. Aham. Você engorda o corpo todo, você engorda o fígado. Então tem uma esteatose, tem uma alteração de insulina, tem uma resistência, né, insulínica. Então tem, mas é o momento que elas chegam com vontade de ter alguma coisa alterada, né? E aí é muito do dia a dia, muito do treinamento, da nossa visão, você saber identificar quem que quer fazer aquilo ali por saúde, que é um outro limite muito tênue, e Sim, quem muito quer fazer por importante. estética. E aí que os critérios são básicos, mas vai da decisão da pessoa. E aí eu até falo para elas, eu falei: "Olha", eu falo elas que a maioria é mulher. A a indicação você tem de cirurgia bariátrica, agora se você vai fazer e quando você vai fazer, aí você que tem que decidir. Eu não indico cirurgia bariátrica para ninguém, eu só mostro que você tem todos os critérios, né, tem que ter mais de 2 anos de tentativa de emagrecimento por outros métodos, tem alguns outros critérios da sociedade. Mas são os critérios super fáceis de se enquadrar, então a maioria realmente tem. Só que a gente conseguir conduzir esse paciente para ele chegar a essa resposta para ele mesmo, e chegar na melhor resposta de qual é o caminho que ele vai traçar, se é a cirurgia, se são medicamentos, se é atividade física e dieta ou não, aí a gente tem que ter esse olhar um pouco, às vezes, mais, minucioso, para a gente até induzir o paciente a tentar outras coisas, entendeu? Porque Uhum. tem gente que a gente vê que é para agradar o marido, é para salvar um casamento, é porque vai casar e quer entrar no vestido de noiva. Então, são detalhes muitos da psicologia. O povo Uhum. senta no consultório, mas chora, mas chora, Mas mas você acha que é chora. perigoso se o o que que você acha que tem de implicação Não, ruim não é perigoso, se o assim. objetivo não for saúde? Não chega no quer dizer, chega no objetivo, que todo mundo passa pelos 2 anos pós-operatórios super bem, que a gente chama de lua de mel. Todo mundo emagrece, todo mundo emagrece. Se você fizer a dieta que a gente faz no pós-bariátrico, você emagrece, todo mundo emagrece. Mas daqui a pouco volta a ganhar peso. E aí são as pessoas que lá atrás não estavam bem preparadas para operar. A falha do tratamento cirúrgico não é anatômico. Se você faz uma endoscopia, um exame de imagem, qualquer coisa, você vai ver que a anatomia está intacta da cirurgia. 10 anos depois, a cirurgia está igual. O tamanho do estômago está igual, está tudo igual. É por um Mas é a estudo, né? cabeça É que a muda. cabeça. Então, aquela pessoa que não está lá no início preparada, isso é ruim para o paciente, é ruim para É você. lógico. É ruim para minha especialidade, depois contra a minha especialidade. E aí hoje surge um monte de medicação, um monte de coisa que são super bacanas, mas eles querem também martelar. A indústria farmacêutica, né? Pega pesado, né? E aí, eles querem vender. Eles querem fazer uma medicação que você vai ser refém daquela medicação para o resto da vida. Cirurgia bariátrica é barato. Americano estuda muito valor. E americano já enxergou que a cirurgia bariátrica é mais barato do que você ter aquele paciente com obesidade internando, internando, internando e tendo todas as complicações. E a indústria farmacêutica cresceu demais, demais. Cada mês, cada semana é um artigo diferente mostrando os benefícios de alguma medicação. Mas que são caríssimas. Hoje nos Estados Unidos a medicação mais nova é $2.000 mês para o resto da vida. E aí você joga isso numa população de obesidade, que a gente sabe pela epidemiologia da doença, que está numa classe média, baixa, não está numa classe alta. Aí como é que você coloca um paciente classe média baixa usando $2.000 mês para o É resto da difícil. vida? Aí começa a briga com o plano de saúde, e aí
é uma encrenca só. Ah, porque o plano não vai querer autorizar essa Não, o cirurgia. plano não Vai auto querer que não, você gaste o não, a seu dinheirinho com medicação, Ozempic. a medicação, o plano não quer, porque as pessoas já estão correndo atrás do plano de saúde pagar Da a medicação. medicação do pós pra não ganhar não ter o Mas aí reganho do peso. mas aí já entra na forma jurídica que medicação que você usa domiciliar, o plano não é obrigado a cobrir. Sim. Mas aí começa aquela briga, que aí o povo Então, por isso que ai, realmente os pacientes têm que ser bem selecionados, né? No sentido de prepará-los mesmo eles pra tudo têm que. não é uma Todas as fases, no não é uma caso. seleção que eu faço. Ele Não, que tem que sim. se autosselecionar, ele tem que enxergar, é muito difícil, É, entendeu? A doença tem diversas causas, não é uma causa única. não é. E uma doença que tem diversos tratamentos não tem tratamento nenhum, Uhum. né. Então É assim, difícil. a pessoa tem que saber identificar se aumentou o peso por quê? É genética? É porque come mal? Nasceu já gordinho, sempre foi gordinho, ou engordou depois que casou, que aí relaxou? Então, são tantos detalhes que a pessoa não sabe. A gente come fazendo tanta coisa. É, Às vezes a gente nem come, ou come errado, aí tá com fome, aí come mais, você não lembra o que você comeu ontem. é. Então a relação da comida com as pessoas é muito difícil, Sim. Não é. né? O nosso dia a dia corrido, o povo come no trabalho, não existe uma hora de almoço. A pessoa come digitando, falando, perturbando, e aí não sabe o que come. É multifatorial, mas a sensação que eu tenho, e queria que você me respondesse isso, é se o fator comportamental é o pior de todos. É o mais presente, talvez, mas não é o pior, porque talvez seja o que a gente consiga tratar de uma forma mais fácil. Tem um fator genético, que genética a gente não muda. Sim, vai ficar ali. Né, até hoje tem, que aí é uma conversa, né, mirabolante, mas que tem epigenética, que aí É. você pode segurar a sua genética para não expressar aquela doença, até tem. Mas aí você entra num assunto chega desde o agrotóxico até poluição, Nossa. até, entendeu, o que você come, que você desembala, não descasca, não tem aquela história? Aham. Então assim, Adoro. vamos descascar, desembalar, vamos, mas aí a indústria só bota coisa pra desembalar, não bota nada pra descascar, entendeu? isso aí. Então, esse dia eu fui comprar tangerina, você não acha tangerina, entendeu? É. Você não acha um abacaxi inteiro, o abacaxi já vem cortado. Então, até a busca pelo saudável é aquilo ali. Tem um agrotóxico, o agrotóxico também tem a alteração da sua genética, né? É. Ai, é Aí uma loucura, entendeu? Então, é. assim, são detalhes que às vezes as pessoas não prestam atenção. E aí a gente do outro lado da mesa tem que dar o caminho das pedras para as pessoas irem se autoconhecendo e vendo assim, aonde que eu errei, aonde que eu posso mudar. E aí eu sempre falo, minha primeira consulta, a gente não tá batendo martelo que a gente vai operar. É uma educação continuada. Você vai Isso. passar por um monte de gente vai te ensinar o que que você tem que fazer. Que É tem isso que eu ia gente que perguntar. come uma melancia e passa mal, tem gente que come churrasco enorme e passa bem. Então é muito da pessoa, e a pessoa tem que aprender esse caminho das pedras. Eu tive um paciente que perdeu 50 quilos no pré-operatório, não precisou É operar. isso que a gente ia perguntar. Tinha uma pergunta Não, dessa? eu tinha pensado, a pergunta era se alguém já engordou para se enquadrar. Ah, isso aí tem uma porção. É E isso aí aí que a eu gente ia. é outro ponto de alerta que eu boto na primeira consulta. Olha, você tá no limite e você não tem indicação cirúrgica. Aí a pessoa fica arrasada, né? Que ela quer achar uma doença. E aí uma segunda frase é: se voltar acima do peso, eu não te opero. Então, se ganhar peso, procura outro colega. Tem a porção. Bons, te Maravilhosa. indico. Mas eu vou estar indo contra mim, entendeu? E aí é uma coisa pessoal minha, é um problema que talvez eu tenha que tratar com o meu psicólogo, mas, Não tem, Bruna, porque você, né? você enxerga como tem que ser visto, que é uma É, doença. exatamente. Você tá, mandar um hipertenso ficar tomando É, salzinho. pauzinho na boca. Que é isso? Ou Tem seja, gente que vai tá na contra. curva da doença e tá ganhando peso realmente, mas tem gente que vai pra rodízio, de propósito. Tem a despedida, Tem, né? A viu? despedida a gente até Ah, tem a despedida. A despedida, Despedida. despedida ter. tá no script, a não. despedida tá Tem que ter. Imagina. Eu sou a favor da É, despedida, talvez. Ai. talvez, depende da Eu tenho meus despedida. pacientes que vão fazer Rocutan, que Ah, às vezes não pode beber, né? Aí fala assim, e aí eu enche a fiz minha cara. despedida antes. Difícil. Foi o que você falou, a gente tem essa relação com a comida. Tem essa coisa do Tem. comfort food Gente, eu mesmo. vou A te falar gente que quer tem, porque olha tapar só. a é emoção. social. Quando tive a Covid, que eu fiquei sem paladar. Aí isso não tem nada a ver com o assunto, né? Não, Não mas tem pode Quando eu falar. fui parar, cara, era horrível eu sair com as Não pessoas tem graça, depois. né? Porque a gente ainda ficou Você sem o perde a vida paladar social. depois, né? Sim, Você a gente vai sai sair pra pra fazer comer. o quê? Perde a vida social, gente. Que coisa louca. Eu ficava mal-humorada. Porque eu gosto de comer Imagina só, você coisa falar boa. pro gordinho que não pode comer. É difícil pra caramba. Você falou, mas eu acho que você queria fazer essa pergunta e eu vou roubar. Você falou assim, Hum. passa por um monte de gente. Que monte de gente? Ah, não, é. Você não ia fazer? Eu ia fazer pra Eu ela. sabia. Assim, pela regra, a gente precisa de laudo por escrito de 4 profissionais.
clínico em endócrino, nutricionista, psicólogo e cardiologista. Então, assim, para ter a burocracia da liberação formal do convênio, a gente precisa encaminhar esses laudos e aí a gente dá entrada para autorização da cirurgia. Mas todo mundo tem que autorizar por escrito. E é muito interessante, assim, eu já tive uma paciente que com uma semana de operada, é raro, assim, é raro, mas acontece. E eu falo para todos eles que eles já chegam, principalmente as pessoas novas, mas se eu engordar de novo, tem outra cirurgia, né? Aí dá para Ai, fazer outra gente, olha coisa, e só, dá para não sei o quê. olha como a pessoa tá E aí eu falo: pensando. "Olha, não é legal, não é bacana, não é fácil, é terrível. Primeira semana é terrível. Você vai querer se matar". E tem gente que piora, assim, depressão, ansiedade. Então já deixo, entendeu, as coisas, eu já boto o gato em cima do telhado. Eu falei: "Olha Isso só, aí. você vai É, mas eu enlouquecer", sempre porque faço a isso. falta da mastigação enlouquece a pessoa, entendeu. Não é falta de não dá fome, a cirurgia, a gente bloqueia o hormônio da fome, então não dá fome. A loucura vem na falta da mastigação. E aí a gente tem muito da família sabotadora também, que você chega em casa tomando uns copinhos de café e a família pede uma pizza. Sim, E a igual o quilos criança pede mortais, que quilos mortais é isso. existe, A mamãe levando a existe. pizza pro cara que tá com 300 Não, quilos. mas depois da cirurgia. E aí a pessoa tá ali Não, a pessoa recuperando. tá no Sim, sim, processo sim, do mas eu digo negócio e assim, Tá. família o sabotadora tem pessoal chega com sempre. frango catupiry. É. E são famílias que às vezes se É. surpreendem. Que às vezes você acha que é a família que tá tudo no esquema, né, tá todo mundo certo, tá tudo É, direitinho, tá todo mundo no todo mundo mesmo, né? alinhado. Não, tá tudo certo, já sabe quem vai te ajudar com a criança, não sei o quê, tudo certo, tudo dominado. Chega em casa, você toma uma surpresa. E aí eu tive uma paciente que uma semana de operada, ela me mandou um áudio, que eu estava até escutando o áudio, acho que do lado da minha secretária, a minha secretária arregalou um olho, falou: "O Uhum. que aconteceu?". Ela virou pra mim: "Doutora, desfaz essa cirurgia, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando, que eu vou me matar, e eu não sei o quê, você tem que desfazer isso agora". Eu Olha, falei: "Gente", eu liguei E na como mesma faz? hora eu liguei pra psiquiatra, eu falei: "Olha só, eu acho que você tem um horáriozinho pra uma paciente que eu Aham. acho que a gente precisa entrar com uma medicação". Ela surtou, ela já tinha um tratamento psiquiátrico antes, ela tomava um monte de medicação, e depois da cirurgia, ela parou de tomar as medicações por conta própria, porque ela achou que não podia tomar comprimido. E ela Hum. surtou, mas ela surtou num grau, ela gritava no WhatsApp, gritava. E eu falei: "Meu amor, vem aqui agora pra gente conversar, que eu não sou psiquiatra, mas a gente tenta dar um jeito, né, aquele negócio que eu não preciso de psicólogo, mas eu tenho amigo". Que E aí a gente situação. tentou. E aí até a pessoa entender. Eu falei: "Segura, segura a onda, um mês, é um mês de pânico, depois você vai me agradecer e você vai desistir de desistir da Desfazer. cirurgia". E aí tem muito isso no primeiro como mês que da ela ficou? cirurgia. Fiquei curiosa. Ficou ótima, tá maravilhosa, tá linda. E aí Te ela começa agradeceu. me agradeceu que eu segurei a onda, e aí ela botei a psicóloga junto, que eu não sou doida Eu nem ia te nada. perguntar isso, você manda todo mundo pra terapia? É uma coisa Todo meio mundo. todo mundo tem que ir, já que tem essa coisa comportamental? Tem, mas a gente tem a dificuldade, aí a gente entra na dificuldade que vai no social. As pessoas têm o plano de saúde, eles querem usar o plano de saúde, não têm às vezes condição financeira de pagar uma terapia particular, e nessa hora o plano de saúde não segura a onda, porque o plano de saúde autoriza uma sessão por mês. E aí como é que você trata uma paciente dessa com uma sessão por mês? Sim. E aí eu tenho um pessoal, né, que eu carrego no bolso, que aí eu ligo e falo: "Então, esse é um caso social, é uma caridade, você vai precisar atender todos os dias". E aí minha psicóloga atende todos os dias, se precisar ela vai na casa da pessoa. Ela atende todos os dias? Não, Ela a se a pessoa pessoa precisar e não não, tiver essa paciente condição. especificamente ela ligava pra paciente todos os dias. Olha, E aí a paciente não atendia, não atendia, não atendia, ela ligava de novo, chata, sabe. E aí, e se isso não atender, ela vai na casa. Ela bate na porta: Abre a porta. "Cadê você? Se matou? Pessoa Não? maravilhosa. Então tá, vamos lá". ô Bruna, Entendeu? são muita eu tô impressionada que são muitas camadas, né, É você uma precisa doideira, né. enfrentar muita coisa É. pra conseguir ter E sucesso quanto tempo dura uma cirurgia bariátrica? Eu A sou curiosa cirurgia, durante, assim, sim. o durante É. procedimento mesmo. é rápido, é É 1 hora, rápido? 1 horinha? 1 E aí o horinha. paciente, quando sai do centro cirúrgico, ele vai o quê? Pra onde? Vai Quarto? para o quarto. Ou Tem mais aquele CTI? terror de internado Eu às lembro vezes que quando antes, eu trabalhava no CTI, CTI, eles iam não. pro CTI. Não Não, vai não foi mais. isso Ai, que não. delícia, agora vai todo mundo pro Não, dia quartinho. seguinte vai É. embora pra casa. Nossa! É? Casa. Anestesia geral. Anestesia geral. Se o paciente chega particular, curiosidade, bateu aqui na minha cabeça Uhum. agora. Não recomendo. É, Não. Porque a maioria dos pacientes particulares são pacientes que não têm muita condição financeira, ou são pacientes, tá, que têm muita condição financeira e aí paga aquele plano só de internação. Aí é outra questão, mas aí não
não atinge muito, é o público que não atinge muito essa doença da obesidade. Então, normalmente são pacientes que não têm, às vezes, um plano empresa, porque não tem um trabalho fixo, ou que perderam, pandemia, muita gente perdeu o convênio. E aí é uma internação muito cara. Uma internação que, assim, hospital, então, né? É. É o céu é o limite. E o material que a gente usa é um material todo descartável, que é um material muito caro. Então, o que eu falo para eles, eu falei, faz um plano de saúde, que o dinheiro que você vai gastar, você paga 2 anos de plano de saúde, que é a carência da cirurgia bariátrica, e aí depois a gente opera. Não é uma doença que tem que fazer um tratamento de urgência, né? Uma Isso. cirurgia de urgência. E não é só a cirurgia, tem todas os exames que você faz antes, medicação que você toma, é vitamina para o resto da vida. Então, é uma doença cara. E você é isso, matemática você consegue provar ali o quanto que seria melhor. E a cirurgia não vai resolver, assim, não é assim, se eu consegue. quebrou o fêmur e eu vou consertar seu fêmur, não. Entendeu? É uma doença que é pro É resto da um é vida. muito é Então a muita gente tem que envolve se muita coisa, né. programar, entendeu? Você tem Envolve que ter muita coisa, né. muita coisa. Envolve até o trabalho, porque as pessoas às vezes querem operar para emagrecer, para conseguir um trabalho. Que existe muito do preconceito da como é que chama? Entrevista de emprego. E aí eu já tive um paciente que falou: "Olha, eu preciso trabalhar". E a especialidade dele trabalhava em plataforma. E ele Ixi, falava: "E ninguém mais me contrata por conta do meu peso. Se eu não emagrecer, eu vou estar desempregado pro resto da vida". Entendeu? Então E assim, não é tem preconceito, né. Não ser contratado numa plataforma, e o cara precisa ter qualidade ali de correr, de não morrer que nem a paciente de Isabelinha que chegou de elevador de é. espineca, com falta de É, ar. mas a gente não pode associar a obesidade à falta de produtividade, Não, eu entendeu? digo se você precisa do corpo, um monte de do gordinho físico. ágil, né. Muito! Tem magricela, minha Tem um filha, que monte, É, tá e tem eu muito sou dormindo. magricela. eu não sou magricela, É. mas eu morro e com certeza Mas existe esse 2 lances tô olhar, morrendo. entendeu? O tal do: "Me manda um currículo com foto, vamos fazer uma entrevista de emprego?". E aí eles perdem nisso. E eu já tive paciente que operou porque queria ir pra Disney e não entrava no avião. E o sonho dele era ir pra Disney. E aí, assim, tem coisas que você vai percebendo, sabe? Aquela história assim: quero agradar meu marido, quero ir pra Disney, quero trabalhar. Essas pessoas têm que ser muito bem trabalhadas. Que quando o foco inicial não é a saúde, o que quer trabalhar até que é saúde, o que quer ir pra Disney quer saúde, mas não é o ponto de partida. E aí a psicologia entra para a pessoa conseguir repensar a vida inteira e para dar o start. E aí a pessoa tem que entender: não, realmente é para minha saúde e vamos embora. Porque Uhum. senão aquela pessoa que operou para conseguir um emprego, conseguiu um emprego, no dia seguinte, minha filha, tá comendo no McDonald's, porque já garantiu o Hum, emprego, É entendeu? atingiu o verdade. objetivo. É, a mulher que quer conquistar o marido também faz a mesma coisa, É entendeu? Quantas lógico. pessoas não engordam depois de casamento? Que aí o povo relaxa. Casou, check. Deu um Check, check na vida. check. É, Cara, e é muito louco Ai, isso, Carol, como tem água, espera aí. a visão não foi água, tá bom, amiga, não é, precisa derrubar água. Desculpa. a visão da gente é deturpada em relação à obesidade. Você vê, eu, médica, dava plantão como acadêmica no hospital aqui de Niterói. E tinha uma paciente pós-bariátrica que complicou. Que aquilo foi o que você falou, é uma doença Estatística. inflamatória, o corpo da mulher todo inflamado. Eu nunca vou me esquecer, marcou muito minha vida, assim. Que aí dava plantão com Stefania, sabe, Derrato? Aham. A gente chegava no plantão bonitinha lá, tipo, 7º período, e a mulher com a barriga aberta. Porque uma das complicações tem que ficar com a barriga aberta, não tem? Sim, tal, talvez. Naquele momento tinha, não sei. Aonde é que é esse lugar? Não, faz muito tempo, cara, faz muito tempo, faz Oi? muito tempo. E aí, eu me lembro de ter uma visão, tipo assim: "Ah lá, fez a cirurgia eletiva". Olha só a cabeça da pessoa. Aham. E tá aí. E ela morreu. Morrendo de doença benigna, isso é muito difícil E da eu gente pensava assim: trabalhar. deixou os filhos pra ficar magra. E não é, deixou os filhos pra tratar uma doença que ia matá-la depois. Aham. Ia matar ela depois, De É, o ia. seu AVC, de pe raciocínio, isso, foi esse, isso. né? Eu tô falando Médica, como que é difícil a gente médica. mudar É. essa cabeça de que, cara, a pessoa vai morrer da obesidade. Você Não há sabe um que problema em indicar a cirurgia, ela não quer ficar magra não, pra a mas as gente pessoas quer ficar aceitam bonita no morrer por espelho, óbvio. câncer, ninguém É. aceita É, morrer isso por aí. doença de bater de carne, ninguém aceita, é trágico, mas as pessoas morrem por outras coisas que não é câncer, né. E teve um estudo do início do ano que foi muito interessante, que aí eu uso até de exemplo no consultório, que mostrou, assim, pacientes que a nossa expectativa de vida cada vez aumenta mais. O povo vive Netflix tem o Blue Zones, que o povo vive 200 anos, né, então a expectativa de vida, a tendência é aumentar. E aí foi feito um estudo que a expectativa de vida até 70 anos era
80% das pessoas viviam até 70 anos. As pessoas com obesidade, 50% só chegavam até 70 anos de idade. E aí eu fico vendo, assim, pelos nossos pais, que têm 70 anos, meu pai é super ativo, meu pai tem mais pique do que eu. Meu pai me acorda, minha filha, vambora, vambora, vambora. Entendeu? Então, 70 anos. E É. como que você permite que uma pessoa não viva até 70 anos? E a obesidade faz com que metade das pessoas com obesidade não vivam até 70 anos. Olha, Então, assim, é você dar passo para trás, né? Antigamente as pessoas viviam até 70 anos, era, né, Uhum. super idosos. Hoje em dia você morrer com 70 anos por conta de uma doença benigna, e aí a pessoa não enxerga. Nossa, ela morreu por uma doença, né? Morreu pra ficar bonita para os filhos. Não, ela ia morrer. 50% deles aí iam morrer É. antes de 70 anos de idade. exatamente. Então tem que correr atrás. É, E a mas gente isso é tem no que geral, mudar. né? Por exemplo, a gente tem a campanha de todo, né? Cansa disso, cansa do, né? Tem todo o dia D disso, o dia D daquilo. Qual é o dia D da obesidade? Ai, amiga, de cabeça eu não sei, Mas porque tem. tudo Tem, tem assim, tem dia da mas tem, obesidade né? nacional, tem dia da obesidade internacional, tem Mas dia isso não se do fala, combate à né? obesidade. Então, isso que eu tô te falando, porque tá nessa linha Isso não se tênue entre, fala. tá sendo preconceituoso, Tá. porque tá chamando o gordinho de gordinho. Você sabe que todo ano, assim, o mais preocupante hoje são as crianças, né? Todo ano lança o Atlas Mundial da Obesidade e lançou agora saiu dia 31 de março. E aí eles lançam por país. E aí dentro de cada país, o grau de obesidade, percentual da população de obesidade, e eles separam com homem, mulher, criança, sexo feminino, Infantil. criança, sexo masculino. Ó, É assustador. é A infantil, né? perspectiva deles até 2035 é mais de 50% de crianças com obesidade. Então, assim, é uma doença do futuro que quem vai tratar essas crianças? Antigamente, assim, a gente opera muito cálculo de vesícula, que uma das causas é o aumento de peso, né? Tem criança com pedra na vesícula. É. Crianças de 10, 11, 12 anos. Aí os cirurgiões pediátricos que não estão acostumados a fazer a cirurgia de vesícula começaram a buscar a gente para ajudar, porque eles não têm esse treinamento de cirurgia de vesícula. E agora tem muita criança com doença de adulto. Tem criança hipertensa, tem criança diabética. E a tendência é piorar. Porque uma coisa é você ter obesidade, depois que casou, você casou com 30 anos, vai viver até 70, você tem aí, né, 40 anos de obesidade. Agora a criança, desde 5 anos de idade com obesidade, vai até 70, você vai ter 70, 80 anos de obesidade na sua vida. Quanto isso custa, né? A gente não pode tampar nossos olhos pra isso. Vai É. onerar o sistema de saúde, o plano de saúde vai ficar mais caro pra tratar essas pessoas, né? Não, e aí é assustador, que aí você aumenta a chance de câncer. E aí entra Giovana, tadinha, né, que vai ter que tratar câncer É. em criança cada vez mais com uma frequência muito maior, por conta de uma doença altamente prevenível, que é a obesidade. Foi o que a Belinha disse, tá relacionado a um monte de doença que você vê no consultório, né? Sim, muita. E um monte que Nossa, eu vejo você também. também, Aham. Você também. Insônia, enxaqueca pra caceta, Ansiedade. As ansiedade, crianças são depressão, ansiosas. Alzheimer, AVC, olha isso. É muita Que coisa. fator de risco é a Isso- obesidade? isso Um dos pra fatores de mim- risco é a obesidade. É inflamação. Todo lugar que eu vou que tem mães, né, conversando, todas falam isso. Quando vai dormir a criança, antes de dormir, tô com fome. Ah, eu quero bisnaguinha, quero isso, quero aquilo, quero biscoito, não sei o quê. Eu falo, ó, quer uma frutinha? Come uma frutinha e vamos dormir. Porque Mas é é muito do ansiedade, exemplo né? também, né, Não, mas, por Isabela? exemplo, Porque eu isso- vejo muito pai e mãe assim, não, levanta, né, um troféu. Meu filho não comeu açúcar até 2 anos de idade. Mas, Aí pô, fez 2 anos em um, não, ganhou 2 um anos e picolé. 1. Só que ele Ganhou até 2 uma bala anos não fine. comeu açúcar, mas Opa, vê você desculpa. comendo açúcar todos os dias. Aquela criança vai fazer 2 anos de idade, vai chegar alvoroçada pelo açúcar, porque é a sua rotina comer lógico. mal em casa. Uhum. Então não adianta você querer pro seu filho, você sabe que aquilo ali é bom, que faz um esporte, que faz, né, uma atividade física, que você estuda, você faz de tudo pelo seu filho, mas você não dá o exemplo. Ah, não pode tela, mas o pai tem uma televisão desse tamanho na cara. Vive tacado no celular. Vive tacado no celular, no iPad, é tudo, são 3 telas ao mesmo tempo. Não E aí tem você vira como. pro filho, vai ler um livro. Vai comer uma maçã. Qual foi a última vez que aquele pai comeu uma maçã? Entendeu? A pessoa não come uma fruta. Não dá, não dá. Não- Bota a mesa do café da manhã, não tem uma fruta na mesa do É. café da manhã. E aí o exemplo, né? Aí está. Sim. E aí não tem como aquela criança não ser uma adolescente, uma criança e adulto obeso. É. Vai Concordo. ter. Qual é o paciente? Essa foi uma pergunta. Ah, não, tinha duas que eu queria fazer. Vocês estão com as perguntas na cabeça, né? Porque vocês nem olharam A essa gente linha tá. até agora. A gente Eu nem também olhou tenho um aqui, ó. monte. Eu quero Vocês falar da sua vida. estudaram, né? Pergunta aí que eu quero falar da vida dela. Não, porque a plaquinha tá tão linda, mas tá baixada, porque vocês decoraram A gente tudo. decorou. É, Eu quero falar da vida estudaram dela. direitinho. Perguntas suas, Belinha. vai cair. Elas são amigas e dão um esporro. Vocês são amigas da onde? Da vida, né? Ah, veio daí, ó. Daqui não vem mais ninguém. Não, mas sério, onde vocês se conheceram? Eu saí da vida. Não sabe onde vocês se conheceram? Gente, não vida, lembro. amiga. Não Foi pode Abel, né? falar? Provavelmente escola, né? Bel, né, literário. É.
amigos em comum, amigos em comuns, né? né? Muito Ai, tempo E de outras coisas. amizade? Oi? Muito tempo de amizade? Há muito muito tempo. tempo, né? Nossa, uns 20 e tanto, né? Deve É, ter, por aí. Lindas. né? Eu queria. Vai, faz a sua que eu quero falar da vida Não, não é dela. isso, não. Ah, então vamos falar da vida Ah, dela, então tá. então. Quero saber duas Ah, coisas, mas vou fazer uma primeiro pra gente não se perder. vambora. Você já sofreu preconceito em relação a ser mulher num meio de cirurgião, Muito, bando de macho, muito. E botando pau assim, na Isso é mesa? e eu muito mudei muito também boa. por conta disso, né? A minha história vem da cirurgia por conta do meu pai. E aí, sabe aquelas coisas que assim, vambora. Vamos que o barco aqui tá mais fácil de caminhar. E aí você vai na onda, você nem para pra pensar o que que você vai fazer da vida. Eu falei, não sei, não era pra ser igual meu pai, porque acho que a ideia era essa. E aí É. a gente vai. E aí quando eu me vi naquele mundo só de homem, e aí o povo fala palavrão, e aí o povo xinga, e não sei o que, de vez em quando fica assim, não, calma aí, que tem a Bruna aqui. Eu falei, não, pode ir, porque É. eu tô acostumada. Mas tem um preconceito, né? E aí, a gente tem que quebrar, a gente tem que brigar muito, a gente tem que mostrar muito. Isso foi bom pra mim, porque eu tive que mostrar muito que eu sou boa, e eu tive que ser muito boa no que eu fiz, no que eu faço, para as pessoas me aceitarem. Porque se eu for mediana, as pessoas vão falar, tá vendo? É mulher, É. né? A mulher não tem que estar na cirurgia. É, eu Então eu entendo. tive que trabalhar, assim, Sim, é fazer muita bom coisa. você colher o fruto de ser uma profissional boa, mas é sacanagem a cobrança ser por causa disso. Mas Não tem foi porque, muito eu tô do afim de estudar porque eu tô preconceito. afim de estudar. Não, vambora porque eu tenho que mostrar que eu tenho que ser muito boa Eu pra. Tem que ser diferente. Isso, Para exatamente. poder ser percebida, É, se destacar, né? De entendeu? alguma forma. E mesmo assim, eu tenho aquela sensação assim, se alguma coisa der errado, a desculpa vai ser essa, tá vendo? É mulher. E tem muito disso, às vezes, no consultório, vem muito, assim, às vezes, de paciente. Eles vêm pra mim, eles sabem que eu sou cirurgiã bariátrica, a gente marca a cirurgia, eles falam, mas é você mesmo que vai me operar? Eu falo, vou. Não é Eu? incrível isso que eu Incrível. opero, menino? Não é que eu aprendi? E aprendi direitinho. Então, Ai, assim, meu Deus existe do céu. até o dom, né? E eu posso até me vangloriar que eu tenho o dom da cirurgia. Não por mim, porque realmente a gente escuta, as pessoas falam, as pessoas comentam, eu faço direitinho. Mas Maravilhosa. existe, assim, mesmo a pessoa que não tem o dom, consegue chegar naquele ponto que ela quer chegar. Prática. É prática, é treinamento. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive o dom, mas mesmo se eu não tivesse o dom, eu ia chegar naquele ponto, que eu queria. Mas aí eu precisei juntar os dois. Eu precisei juntar o dom que eu tinha e eu precisei de muito treinamento para poder ter o diferencial e chegar lá na frente. E aí hoje eu falo, até no meio, assim, cirurgião bariátrico são poucos em Niterói. A gente tem grupo de WhatsApp, todo mundo junto, somos 11. Dos 11 tem eu, meu pai, Pacheco, Thiago, que é da família. E João agora, 5. E sobraram 6. O resto é a nossa equipe. Então são muito poucos, só eu de mulher. Olha, E aí a gente fala assim e aí eu faço 1000 especializações. E eles ficam assim: "Você é maluca?" Eu falei: "Não, eu vivi a minha vida me diferenciando". E aí eu já fiz pós-graduação de nutrologia, eu já fiz medicina do esporte, eu já fiz de obesidade. E aí hoje eu falo que assim, eu não faço cirurgia bariátrica, eu trato a obesidade, que é um diferencial que eu consegui atingir, entendeu? Assim, cirurgião gosta de operar, eu adoro operar. Por mim, eu operava todos os dias. Mas eu gosto da parte clínica. É, Eu gosto de legal. ver o paciente antes, eu gosto de ter essa noção de psicologia, eu gosto de ter a noção nutricional, entendeu? E eu gosto de, às vezes, o paciente. Eu gosto e eu acho feio a pessoa não saber tratar. Então, assim, eu faço uma cirurgia que causa um distúrbio nutricional e eu não sei tratar esse distúrbio Ah, isso, nutricional. isso que eu ia perguntar. É Essa assim, parte. aí é aquela psicologia que eu preciso, né? Que é um problema meu, assim, eu acho feio. eu queria dar um recado pra quem tá vendo a gente aqui agora, que é o seguinte: sem querer puxar sardinha pras mulheres e dar Ah, uma de feminista e tal, nem sou. Mas é assim, gente, tem coisas que só uma mulher vai fazer por você. ó. Ela vai te ouvir diferente. É E é uma verdade. doença basicamente de Então, assim, mulher. vai em Bruna. É. É, assim, não. Eu gosto Eu do que acho eu que é um faço, eu amo o que eu diferencial você ser faço. cirurgiã e ser mulher. Um É, diferencial positivo. A gente tem que enxergar mas a isso. gente entra na cirurgia geral, né? A gente entra no esfaqueado, no baleado, É. no aquele paciente atropelado. E aí, literalmente. E aí é muito daquele assim, vambora, tem que ter pique, é de E Bruna ainda é madrugada. bombeira, né? Olha, É a E mesma, a cirurgião aí, da eu bombeira. gosto dessa adrenalina, eu gosto da coisa diferente. Eu fiquei 10 anos trabalhando em ambulância na Avenida Brasil e aí inúmeras coisas que a gente dá horas de podcast conversando, mas É. a gente aprende a ser fria. A gente vê Ah, muita isso foi uma coisa, coisa nossa. a gente vê muita coisa, é difícil, né? A gente como mulher, então depois que tem filho, a gente
vê uma criança, a gente imagina nossos filhos, a gente vê um familiar, uma pessoa ali, a gente imagina o nosso familiar, e a gente tem muito desse sentimentalismo. Aí já é do hormônio feminino, né, que não Não tem É, como ajuda, não tem mudar. como mudar. não ajuda, não facilita. E aí a gente tem que aprender a ter essa frieza. O homem não precisa, né, o homem já vem frio, a É, maioria, né, é. já vem, né, cascudo É. já de Mas isso foi um assunto que a gente falou, lembra? O primeiro Sim, episódio sobre isso? em relação a ter chorado com o paciente, já E chorou? Eu trabalho numa área que é tipo estética, é né, coisa boa, coisa né? boa, É né, coisa boa. é criança Eu nascendo, também, né. eu O povo também. tatua no braço, assim, dia da cirurgia, assim, meu renascimento, né, igual tatua a É, data do coisa nascimento boa. de filho. Mas eu digo antes de operar, a pessoa chegar com uma história dramática, assim, tipo: "Minha vida acabou, fui chifrada porque tô gorda". Não, na obesidade eu nunca tive isso não, no bombeiro já chorei várias vezes, de tragédias, assim, feias, sabe. Mas na obesidade não, porque a gente eu me enxergo ali, assim, legal que você Trazendo a primeiro passo, saúde, trazendo legal que coisa você me boa. procurou, você Sim. sabe que você tem uma doença, você sabe que você precisa de um tratamento, você pediu ajuda, É. entendeu. E aí eu sei que eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. E, assim, é claro que você se comove com a vida da pessoa, que tem Óbvio. gente que tem uma vida sofrida, né. Tô É. batendo aqui toda hora. Ah, acontece. Mas o não derrubei nada. Acontece. Mas na obesidade não, na obesidade a gente fica muito a gente tem muitos sucessos, assim, a gente vê muita gente mudando de vida. Eu tive paciente meu que virou triatleta, nunca tinha Nossa. caminhado na praia, e vira triatleta. E aí você vê essa mudança de chave, sabe, essa virada de chave na vida da pessoa, A e aí mudança é na qualidade muito de vida, bacana. né, hábito saudável, Não, é tudo isso, tudo. Ah, né. bonito de ver, uma Ah, especialidade fala bonita. fala sobre o projeto que você tem, adoro, Qual que deles? é o Eu tenho tanto resgate. projeto. Ah, Não, o então, resgate. isso Resgate aí sua body. nasceu. Essa é boa, essa é boa. A Amei gente o nome. começou desde a pandemia, né, porque a gente não consegue ficar parada. A pandemia eu me vi semi-parada, que a gente não para, né, e aí eu comecei a buscar coisas para ajudar as pessoas. Aí a gente começou com um projeto bem bacana, né, É, para foi buscar muito bom. autoestima, não sei o quê. E aí agora a gente veio com um projeto para desmistificar essas pessoas que acham que reganharam peso e vem naquela história: "Me opera de novo?". Eu falei: "Não, não opero de novo, não existe uma outra cirurgia". E há uns anos atrás, os congressos falavam muito disso, de cirurgia para reintervenção no reganho de peso, né. E aí foi visto que, assim, o índice de complicação é tão grande, mas é tão grande que não vale a pena, primeiro ponto. E segundo, não funciona. Porque você vai reoperar esse paciente, mas a causa não está ali, a É. gente não opera a cabeça de ninguém, a gente opera a barriga. E você vai reoperar, você vai ter um nível de complicação altíssimo, para daqui a 2 anos de novo ele voltar a ganhar peso. E são pessoas que a gente opera com 20, 30, 40 anos, então assim, vai daqui a 2 anos é daqui a pouco. É, Sim, rápido. Né, nossa. então e aí hoje os congressos só falam, não falam mais de nova abordagem nesses pacientes, e falam justamente de você buscar novamente o tratamento multidisciplinar, né, e a causa do reganho de peso, a maioria delas é por abandono no tratamento, né, abandono é muito difícil, né, que assim, outro dia eu perguntei para uma amiga minha: "Quantas vezes você vai no médico por ano?". "Ah não, esse ano já fui na dermatologista, já fui na ginecologista, já fui no dentista". 3 vezes no ano, você vai em algum profissional. E aí você cobra do paciente com obesidade o abandono do tratamento. Mas não abandonar o tratamento significa ir toda semana no psicólogo, daqui a cada 15 dias no nutricionista, e aí uma vez por mês no endócrino, aí uma vez por mês no psicólogo. A pessoa não tem dia útil para isso. Como é que você vira para o seu chefe e fala: "Olha só, preciso de eu vou te dar uma declaração que eu preciso de ir no médico". E aí 4, 5 dias no mês? É, Então é difícil bizarro. culpar o paciente também por não ir no acompanhamento multidisciplinar. E aí eu juntei com a minha equipe, que bota todo mundo para trabalhar no SUS. E aí eu falei: No "Então, vamos SUS? ajudar as pessoas e vamos fazer um atendimento todo mundo no mesmo dia". E aí a pessoa vai gastar um dia só, útil da vida dela. E ela vai vir aqui, ela vai ser atendida por mim, pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo preparador físico, por quem quer que seja. E aí para mostrar para essas pessoas que elas conseguem voltar a perder peso, né, que elas já fizeram a cirurgia bariátrica, já perderam peso, já ganharam peso de novo. Para mostrar e desmistificar que o tratamento do reganho de peso é cirúrgico. Não é. Eu como cirurgiã, eu quero mostrar que o tratamento não é cirúrgico. E aí a gente teve um resultado muito bacana. A gente acompanhou essas pessoas por 30 dias, todos os dias. Chatas, sabe aquelas chatas do WhatsApp? "Bom dia, o que que você comeu hoje? Já acordou? Já fez atividade física?". E aí elas tiveram um resultado muito bacana. E aí você vê que as pessoas precisam de alguém atrás. E aí É. você cobrando, ela se obrigando a pesar, se obrigando a mostrar um resultado, que a pessoa fica, né, entregue naquilo ali, fala: "Não, eu preciso fazer a minha parte". E eu falo para eles: "Eu vou dar o meu melhor".
E eu preciso que vocês deem o melhor. E aí teve uma que perdeu, se eu não me engano, 7 quilos de gordura, de massa gorda, em 1 mês. Fazendo nada além da encheção de saco nossa. Posso Entendeu? entrar no projeto? Bora. Mesmo sem ter É feito resgate a cirurgia sua Então, isso que eu body. tô falando, mesmo sem ter feito Ai, bariátrica, eu tô achando caramba. maravilhoso. Você tem que ir Então. pra outro lugar, minha filha. A gente Tem a gente que gente tem esse trata, projeto também. tem Aí eu te remedinho falo, pra aí eu te falo, me diz se um homem vai ter paciência de fazer Tem isso aí. não, povo Ah, quer gente, não Vamos operar. Operar é vai. uma delícia, mas o povo não quer escutar. As Não pessoas não querem quer, isso é escutar. coisa que mulher faz, Mas gente. E ninguém aí quer tem escutar, gente tá que difícil de precisa de escutar escutar. mesmo. E tem gente que não tem ninguém pra falar, né? Tem Sim. gente que não tem Nossa! um ouvido pra escutar. E o povo só precisa falar. E aí o povo É isso fala, aí o aí. povo chora. Às vezes quando a secretária bate na porta, então, aconteceu alguma coisa, porque, né? Tá chorando. É. Tá um Ah, tempão porque não aí. vai, não sai. É isso que eu ia Não falar, porque não sai, sai. chora, e acha que eu tô matando alguém ali dentro, né? Mas não. A gente tá só Muito conversando. E legal. essas especialidades todas que você fez te permitiram esse pós, né? Tratar desse paciente tentando resgatar Eu e tal. tento ajudar. Sim, a gente, como médico, a gente não pode prescrever dieta. Mas a gente orienta, né? A gente dá um pitaco. Nem na nutrologia, tendo feito Não, nutrologia, você não pode prescrever dieta. E aí você pode dar essas orientações nutricionais, né? E de vitaminas, essas coisas. Mas eu tento ajudar, entendeu? Eu faço isso mais para ajudar. Olha, vai nesse lado, porque eu só consegui nutricionista pelo plano mês que vem. Então até lá faz isso, isso, isso. Mas precisa da equipe toda. É muito importante. É. Eu Entendeu? tenho mais uma pergunta, você tem? Não, pode fazer. Queria saber se você já sofreu pressão, eu digo interna mesmo, sua com você mesmo, de você ser magra para ser o exemplo ali? Eu vim de uma família que sempre se alimentou muito bem. De propósito. Meu irmão descobriu diabetes muito novo, né? Com 12, 13 anos de idade. E aí eu lembro que a gente estava viajando no Nordeste, eu virei pro meu pai, aquele vaso de xixi, né? Que criança faz xixi em todos os cantos, cheio de formiga. Aí eu virei pro meu pai, devia ter uns 3 anos, falei, esse menino tá diabético, esse menino tá bem não. E o menino bebia água, bebia água, bebia água. Aí tratava a sede com, sei lá, mineirinho. E aí, normal. E aí, quando a gente voltou de viagem, eu lembro que a gente estava na escola, aí minha mãe foi me buscar, falou, olha, a gente tem que ir pro hospital, seu irmão tá internado. E aí ele tava com, sei lá, 500 de glicose. E aí foi quando ele descobriu diabetes. E aí, eu não consigo nem falar essas coisas. E aí, Ah, meu e aí minha Deus. mãe dormiu com meu irmão no hospital, e eu lembro que meu pai foi pra casa com a gente e dormiu no meu quarto. E aí eu lembro de passar a noite inteira escutando meu pai chorando. Por que que não foi comigo? Por que não foi comigo? Por que não foi comigo? E eu criança, né, assim, ainda bem que não foi comigo, porque eu só pensava nas minhas balas, nos meus doces. E aí Isabela viveu muito isso comigo, né. Tô E aí meu chorando. irmão com vergonha de falar para os amigos, e aí eu tinha que fazer aquela política de formiguinha, que não tinha WhatsApp, Instagram, não tinha nada disso. Então a gente tinha que ir lá, olha só, se ele desmaiar, não é porque ele fez bobagem não. Ele na época de faculdade, uma amiga me ligou, uma amiga nossa comum: "Bruna, seu irmão acho que foi pra uma festa, alguma coisa, bebeu, tomou porra que tá aqui caído". Eu falei: "Não, meu amor, ele tá com hipoglicemia, leva pra enfermaria, senão ele vai morrer". E aí a gente viveu nossa vida inteira comendo muito bem. Então, assim, minha mãe, naquela época, a nossa sobremesa era, sei lá, gelatina. A gente também não tinha tanta besteira que nem hoje em dia. Existia Nutella. E aí a gente não tinha gelatina em casa. A gente não tinha biscoito recheado. A gente não tinha dinheiro de merenda pra comprar bala. Aquele menino da bala, assim, que passava no. Ah, na nossa época passava, assim, ó. Agora tá tudo tampado, Mas né? aí eu não podia fazer isso. Refrigerante na minha casa nunca existiu, entendeu? Então, a gente aprendeu a conviver com a doença do meu irmão no nosso sofrimento. Não existia doce diet, sorvete diet, então a gente não comia, porque se ele não pode, eu não posso. O oposto da família sabotadora, né, foi a de O vocês. Vocês oposto, e aí a acolheram gente tinha que mesmo. fazer muita atividade física, a gente tinha que fazer tudo isso. E você manter um hábito saudável na infância, isso reflete lá no seu futuro, né? Então, assim, eu venho de uma genética também muito boa, mas eu nunca tive esse problema familiar, na família toda nunca teve muito problema de peso por conta de genética e por conta de hábitos, né? A gente nunca teve esse hábito. Incorporado mesmo, né? E aí eu lembro que, assim, ver meu pai chorar me marcou muito. Eu falei, gente, eu não posso deixar meu pai sofrer. Ele tem que ver que diabetes é normal. A gente pode viver com diabetes bem. Sim. E aí, às vezes, dá vontade de comer uma coisa, eu falo, não, não tenho nem vontade de comer isso. Meu pai achar que assim, não, beleza, você não tem vontade, você não tem vontade, esse aqui também não vai ter vontade. Então, vamos viver bem. E aí a gente foi vivendo muito bem. Mas hoje em dia não tem muito isso, né? Cara, e Gente, que nossa, Não, lindo e que ela é. faz, e ela faz um monte de coisa, né, Bruno? Pode chamar pra jantar lá na casa dela. Eu De adoro, comida? Tudo. adoro, Nossa. adoro. Adora. Não, e assim, Tudo sem light. querer ter uma visão poliana da vida, assim, romantizada, mas você vê que de uma doença, vocês conseguiram colher uma coisa tão boa, que foram hábitos Não, saudáveis para uma família inteira. não, eu colhi até minha profissão, porque eu É entrei na verdade, cirurgia Bruna.
E aí eu gostava muito de cirurgia, mas eu sentia falta de alguma coisa. E aí eu vi que na cirurgia eu podia tratar diabetes, tipo 2. E aí hoje eu trato muito de diabetes. Eu estudei muito sobre minha vida inteira foi estudando diabetes. Eu lembro que a gente fazia muito intercâmbio fora, todo mundo fazia fora. E aí com 15 anos fui morar numa casa que era de um senhor que era médico, que era clínico. E aí eu lembro que eu ia para o hospital com ele para aprender sobre diabetes com 15 anos de idade. Então minha vida foi em torno disso, entendeu? E aí a gente aprende a ser saudável, que a gente vê o mal que aquilo traz, né? E aí você mantendo uma doença desde novinho, o problema no futuro é certo, né? E aí a gente tentava impedir essa progressão da doença do meu irmão, que também foi ótimo para ele, ótimo. E hoje ele super levanta essa bandeira. E ele realmente, assim, a adolescência nossa, muitos de nós somos sobreviventes, né? Não, somos. Que o povo fazia Somos. fazia Nossa, bobagem, eu lembro né? que Não eu existia tomava. Uber, a gente dirigia, fazia bobagem, Ah, achei que fosse sobre passava a alimentação. noite em claro, ia pra festa, a gente é sobrevivente da nossa própria vida, Sim, É, né? E aí meu comia mal. irmão, ele se não tratou comia mal. muito, comia mal. E aí ele comia bem, ele dormia cedo, ele tinha que ter regra de dormir, a hora certa pra dormir, pra acordar. Então, a diabetes ajudou muito ele. Você vê que a dificuldade molda a gente, né? A vida é difícil, mas é boa pra caramba. Vocês não acham, não? Eu acho ótimo. Eu adoro. Adora viver, né? Adoro viver. Que tem gente que vê a vida a passeio, né? Eu sou Não. dessa também, que adora viver. Eu E adoro. acho isso, Por que isso a que gente a vai gente é catar tão coisa intensa, né? boa. Porque eu tô intensa. É, você Ai, vai meu Deus. catar. Vamos dar. Não tô falando aqui, gente, óbvio, tem doenças que vão deixar a pessoa triste pra caceta e tem vidas super difíceis. A gente tá aqui falando da vida boa, do alto do nosso privilégio. Que bom, maravilha, estamos agradecendo. Mas é boa, dá pra catar umas coisas muito boas, mesmo na dificuldade, né? E Você eu não vê a acho que história, a sua história, aí, vocês escolheram muitas coisas boas na muitas, dificuldade. mas eu acho que é o enxergar o que te faz bem, que hoje é muito fácil a gente enxergar assim, ai, uma amiga me ligou chorando, gente, eu largo tudo, corro e vou ajudar. Ah, meu filho bateu a cabeça na escola, a escola se liga no nosso telefone, a gente para o que tá fazendo para atender. Então assim, ah, meu pai tem que fazer um exame, eu paro, desmarco minha agenda para ir lá ajudar ele. Mas ninguém para se cuidar. A gente sabe que tem que fazer uma atividade física, a gente sabe que tem que se alimentar bem, a gente sabe que tem que ter uma rotina saudável, um sono saudável, mas a gente não faz isso por nós, a gente faz por todo mundo, mas a gente não faz isso por nós. Verdade. É. Então a gente tem que se priorizar um pouco, entendeu? E é muito difícil. É, a gente tá acabando, né? Cara, inacreditável que esteja acabando. Pois Eu é, achei que foi você não tinha nem rápido. lido as perguntinhas ainda. A gente foi As lendo durante perguntinhas os... foi para outro podcast. Não, a gente foi Bruna, lendo... você Vocês decoraram. deu a vida aí. Maravilhoso. Você não amou? Agora fala o final, que O quê? toda Tem que falar convidada uma frase. tem que falar uma frase ou Um Olha, recado, Eu uma tentei dica. roubar o e ver os telefone pra outros contato. podcasts. Ai, viu? Eu Tentei, falei que vai ter que inventar claro. outra coisa, não vai dar. Tem que inventar, você tinha que mudar. Tentei roubar, tentei Juju, pegar a gente vai ter dicas. que inventar outra coisa. Mas eu não. Mas sabe aquele negocinho? Igual aniversário de amigo? Eu sei que é aniversário, mas eu esqueci de ligar. E você fala pra pessoa, eu juro que eu lembrei do seu aniversário, mas eu não A liguei. gente lembrou A mesmo, gente né? lembrou. E eu juro que eu pensei em pensar, mas não pensei. Eu juro que eu roubei. Eu falei, gente, Melhor eu vou ainda, ver. vai sem pensar. É. Ué, fala, amiga. Cara, eu vou te falar que ela falou muitas frases maravilhosas aqui. Eu tô só É, Só né? fazendo pensando recall. aqui, isso aqui dá pra botar. Ah, eu acho que é A gente isso. Aí tem até você uma tem ali, ó, que. café é sempre uma boa ideia. Achei que você ia falar Pode aquela abrir. outra frase que tinha ali. Da placa amarela, mas não é. Ah, tira. Mas Muito bom. eu acho que é para se priorizar. As pessoas têm que se priorizar e têm que se cuidar, porque elas sabem o que fazer para se cuidar. Mas a gente tem que tirar um tempo pra gente. As pessoas têm que ter amor próprio, né? E amor próprio não é só entender o que você precisa, mas é fazer por onde você chegar naquele objetivo por você. E lembrar que, assim, pensar que você é seu amiguinho, né? Seu amiguinho ligar chorando, você você, cuida. Então, cuida de você. É isso E a aí. gente resolve metade dos problemas. Maravilhosa. Né? Perfeita. Bru, muito Ah, obrigada. Foi outra muito que vai ter bom. que ter parte 2. É, tem várias Parte partes 2. 2. A gente Eu não quero fez saber das muita histórias do parte. bombeiro. Ai, bombeiro é trágico, gente. Já vai É. pensando em umas histórias Ele é aí pra você brabo. contar pra gente de uma parte 2. Aí você traz um lencinho, que é muita história Ai, meu triste. Deus do Nossa, céu. Deus me livre. Só tragédia. Ó, Ai, meu Deus. beijo grande. Beijo. Obrigada. Foi maravilhoso. Beijo. Vai você, finaliza. Tem um próximo, né? Tem que ter. Não vai ter, Belinho? O próximo? Vai, lógico. Muito obrigada pra você que ficou aqui com a gente até agora. Se inscreve no canal. Se Ah, inscreve. o sininho. Agora tem Instagram também. Ana Menezes Agora Sonora. tem o Instagram. Tem já TikTok. marquei. TikTok? Gente, e tem uma Eu não sou coisa. A moderna gente tem nesse a ponto. marca, que a marca é nossa. Agora na Menezes Sonora ninguém mais rouba. Ah, Ninguém é? mais rouba. Aquele Quem foi sua negócio amiga que criou? Quem foi que criou? Vamos falar Vamos dela. agradecer? Joana.
Joana deu o nome Quem pro foi o nome podcast, foi que é Joana maravilhoso, né, Saviolo. Bruna? Você É, ama? porque é Joana difícil. Ah, Saviolo. é, porque é difícil pensar em nome, né? Saviolo. Joana, Saviolo. obrigada Saviolo. pelo nome do Saviolo? nosso Saviolo? podcast. Saviolo. Beijo! Um beijo, até a próxima. Obrigada, Bruna. Beijo. Muito Beijo, bom. queijo. Uma água.